de bom para você está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui conosco. Hoje tenho convidados muito especiais para falar de um assunto que nós amamos, que é o amor ao próximo. Porque quando você se dedica às pessoas que você ama, você transforma a vida delas e a sua também. Você vai entender já porque nós estamos falando exatamente sobre isso e vamos falar muito mais com os nossos convidados. Quero agradecer demais a Renata Santos, que além de participar da nossa mesa hoje, ela também arrumou toda a mesa para nós, para ela também, que é uma das nossas convidadas. Obrigada, Renata. O chefe João da Todo Sabor Pizzaria mandou essas delícias para os nossos convidados. Obrigada ao chefe João, que está sempre aqui conosco. E também não posso deixar de deixar o nosso beijo e abraço para a dona Cleusa da Sodier, que sempre nos manda esses bolos deliciosos. Hoje tem bolos de bombom com morangos, uma delícia. E também Nutella com cenoura. Muito obrigada, Sodier Doces também. Uma alegria poder fazer tudo isso para os nossos convidados. É sempre uma alegria também estar com você aqui para nós aprendermos juntos tudo que eles têm para nos ensinar hoje. Antes de começarmos efetivamente a nossa conversa, quero te fazer um convite muito especial, porque está chegando dia 20 e 21, os 2 dias, hein? Dias 20 e 21 de abril, nós temos nosso Mais Que Ver Shine. Nós estamos te esperando com convidados muito especiais, olha só. Está chegando a Conferência Internacional Mais Que Ver Shine. E olha quem estará conosco. Apóstolo Esteve Hernandes, com autoridade espiritual e visão. Esse exército aqui orando move o mundo espiritual. Bispa Sônia Hernandes, trazendo sua fé e inspiração. Senhor, eu tenho promessa que foi comprada com o sangue de Jesus. Bispa Fernanda Hernandes, com direção e encorajamento. Faz o que Deus pede na tua vida e você vai viver o seu milagre. Lala Noleto, influenciadora no mundo da moda e estilo de vida. A cantora Luísa Posse, mãe, cheia de fé e em nova fase. O derramar do mover profético com a missionária Cynthia McCauley. E ainda, a número 1 em neurogestão, doutora Érica Belon. E muito louvor e adoração com Renascer Praise. Kellen Bianca e Soraya Moraes. Garanta sua vaga em gospelbay.com.br. A luz de Cristo vai brilhar através da sua vida. Vem viver o extraordinário de Deus, dias 20 e 21 de abril, Mais Que Ver Shine. Garanta sua vaga no gospelbay.com.br. Só te lembrando que a Renascer Arena, onde vai acontecer o Mais Que Ver Shine, é na Avenida Marginal Tietê, número 3712, e nós estamos esperando por você. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos para falar. Você reconhece? Vamos falar sobre autismo nesta que é a semana de conscientização do autismo. Durante todo o mês de abril vai se falar muito sobre isso, mas é muito importante que, assim como nós fazemos aqui no programa, nós possamos falar sobre esse assunto o ano inteiro. E o tema deste ano é um tema que vale a pena você ficar aqui para você aprender um pouco mais. Nós vamos falar de autonomia. E a autonomia, quando se fala em autismo, se constrói, sabe como? Com o apoio. E o apoio depende de quem? Não é só da família, não é só do especialista, é de todos nós. Depois do intervalo nós voltamos já para falar sobre esse assunto. Estamos de volta e vamos falar de um universo de pelo menos 2 milhões e 400 brasileiros. De acordo com o último censo do IBGE, de 2022, esta é a população de pessoas com autismo no nosso país, o que equivale a 1,2% da população. Para explicar um pouco melhor, em cada 88 crianças, pelo menos uma tem algum traço de autismo. E a maioria, pelo menos 5 vezes, mais ele se passa em homens e meninos do que em meninas. E é muito importante que a gente fale com você sobre isso hoje. Nós temos falado muito no programa a respeito de autismo, porque nós falamos muito e nos preocupamos muito com a aceitação.
A gente sabe como pais, principalmente muito mais do que as crianças, sofrem com o preconceito, com as dificuldades para arrumar, por exemplo, uma escola pública em que haja um atendimento adequado. Então, é uma luta destas famílias para que essas crianças sejam incluídas. E essa luta também tem acontecido com adultos, porque agora, por conta até dos avanços da medicina e da possibilidade de diagnósticos, nós temos descoberto muitos adultos que também são autistas e buscam esse tratamento. Então, nós queremos conversar com você sobre isso, porque nós temos um outro lado, que é o tema da campanha da conscientização do autismo, este ano, que fala muito da autonomia de cada um deles e principalmente do apoio que eles precisam ter para isso, para que eles tenham uma vida mais leve. Então, para conversarmos sobre isso, nada melhor do que quem lida com eles todos os dias, como o Caio que está aqui com a gente. O Caio é psiquiatra especialista nesse assunto, é mestre em psiquiatria. Então, é tão importante que você entenda que o atendimento adequado ele faz diferença desde o diagnóstico até ao longo da vida dele toda, do autista todo e também da família. A Renata está aqui com a gente, a Renata é artesã e ela é mãe do Cauã. O Cauã tem 16 anos de idade. E é muito interessante a história da Renata, nós vamos contar mais detalhes para você, que a Renata justamente, né, Rê, boa tarde, a Renata tem agora, mais do que nunca, enfrentado esse desafio de entender que o Cauã quer ser livre, já quer começar a fazer as coisas do jeito dele, tem uma namorada. Então, para o coração de mãe, tem aquela preocupação de mãe que é natural, mas ainda maior. Você está vendo aí o Cauã como chama a namorada dele? Luísa. O Cauã com a Luísa, o Cauã é o de preto com a Luísa. Então é uma fase agora que no fundo Renata não esperava que fosse acontecer. Então ela está sofrendo um bocado aqui. E a Sandra está aqui com a gente também, a Sandra é empresária. A Sandra é responsável por grande parte da decoração quando nós fazemos os eventos aqui no programa, os balões lindos. A Sandra é uma querida e ela tem um desafio em dobro, porque os dois filhos da Sandra, tanto o João quanto o Pedro, eles foram diagnosticados com autismo já pequenininhos. Então, ela tem uma caminhada com esses dois filhos. Um tem 19 anos e o outro tem 12 anos de idade para 13. E ela, graças à mãe dela e o pai dela, ela tem se esmerado mesmo para cuidar destes meninos e fazê-los também com que sejam mais aceitos, porque como são dois, você vai ver, e eles têm personalidades muito diferentes, então necessidades diferentes também. Então a Sandra tem enfrentado aí uma luta também para cuidar destes meninos. E na linha eu tenho a Paty. A Paty, ela está à frente, junto com a Dani, da Associação Mãe Onça. Ela é vice-presidente da Associação Mãe Onça. Ela tem um filho autista de 9 anos de idade e ela vai falar um pouquinho para a gente da importância dessas associações para que a família inteira tenha essa possibilidade de cuidar dos filhos e de ser entendida também. As mães também, muitas vezes, precisam de cuidados. Lá no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom para Você, você pode olhar que nós já falamos sobre isso, sobre o cuidar de quem cuida. Porque muitas vezes nós deixamos de lado e é muito importante que as mães também tenham esse atendimento e a Paty é responsável, junto com a Dani, que é presidente, por esse atendimento lá no Instituto Mãe Onça. Caio, obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber e para falar de um assunto que você domina tão bem. Mas eu acho importante começar com você, Caio, para que as pessoas entendam que, a despeito de... A gente sempre se preocupa, quando se fala em doença, se existe uma cura. E a gente precisa entender o que é o autismo para que a gente entenda que o fato de ter cura ou não ter cura, ou de você... A nomenclatura, se é uma doença ou não, não faz diferença na caminhada. Porque é preciso... Eu quero desmistificar isso para as pessoas entenderem que todo mundo tem o seu espaço nesse mundo, a despeito da dificuldade que ela enfrenta, para encarar o mundo, porque cada um tem a sua maneira de enxergar. Né? A gente sabe da diferença para o autista de enxergar esse mundo. E eu quero fazer com que as pessoas entendam que não faz mal nenhum ser diferente. E que a gente precisa aprender a lidar com isso de uma maneira mais leve, até para que o atendimento para essas pessoas em todos os lugares, na escola e no dia a dia, seja muito mais acolhedor do que preocupante no sentido de como será o amanhã, que é a grande preocupação de todas as mães das crianças que têm autismo, né? Sim. Aí nós estamos falando de dois paradigmas super importantes. O primeiro é o próprio conceito de autismo, desde quando ele nasceu, na década de 40 até hoje, ele vem se transformando de forma drástica a cada década. Tá? E a gente saiu de um modelo, primeiro, de entender a diferença dos transtornos do espectro do autismo,
em relação aos transtornos de desenvolvimento, como um transtorno de desenvolvimento, depois separando ele de outros transtornos psiquiátricos. E agora, então, a gente criou um modelo de observação clínica na qual a gente entendia que tipo de perfil de desenvolvimento poderia ser do espectro do autismo. E agora a gente está entendendo a biologia dos sistemas orgânicos. E, para você ter uma ideia, a gente não entendia direito nem como o ser humano, entre aspas, típico, que eu não sei se existe isso, é funcionável em seu desenvolvimento, em seus detalhes, como que a genética vai construindo um ser humano, como que a relação com o ambiente fazia isso. E é muito interessante que a gente aprendeu muito com o espectro do autismo, como o ser humano que não tem espectro do autismo se desenvolve. Porque é só quando tem uma alteração naquele comportamento, naquele movimento, é que a gente passa a estudar a diferença entre uma coisa e outra e entender por que aquilo acontece. Então, hoje, a gente entende as bases moleculares e até a forma de se dar diagnóstico está começando a ficar em transformação, porque a gente está entendendo os marcadores biológicos que sinalizam para a gente, inclusive durante a gestação e os primeiros meses de vida, como que a gente pode encontrar esses sinais e começar a cuidar. E aí vem o outro paradigma. O transtorno do espectro do autismo, ele é um modelo de reprogramação dos sistemas orgânicos inteiros que acontecem durante a gravidez. Então, muito se achava que o autismo estava no cérebro, estava no sistema nervoso, que era um problema neurológico psiquiátrico. E hoje a gente entende o autismo como algo muito mais complexo. Ele é algo que está em todas as células do corpo. Então, você tem um sistema imunológico diferente, você tem um sistema gastrointestinal, um endocrinológico, metabólico, você tem um osteomuscular diferente. Então, é todo um corpo que está se construindo diferente e que precisa de um olhar muito diferenciado desde o princípio do desenvolvimento. E daí eu já vou te interromper para dizer que isso está acontecendo agora. Daí você tem uma mãe com um filho de 19 anos que não tinha a menor noção, né, Sandra? Quando ele foi diagnosticado, você achava que tinha alguma coisa diferente. Isso. E não tinha ideia do que poderia ser, Exatamente, né? porque naquela época não se falava muito, né? E eu era completamente leiga, não entendia. E na escola que começaram a perceber, falaram, a gente chama pelo seu filho, ele não responde. Estamos falando do João, né? A gente tem fotos do João aí também. Pode colocar na tela, meninos, que no João você já não sabia, só sabia que era uma criança calada. Calada, porque ele não atendia aos estímulos que a gente chamava, não respondia. Então eu comecei a perceber algo diferente, mas não aceitava. Mas para chegar no autismo, que alguém disse, olha, ele é uma criança com transtorno do espectro autista, quanto tempo demorou? Uns 3 anos. Uns 3 anos para eu aceitar e levar ele no neuro para começar a ter um diagnóstico. Para você primeiro aceitar, né? Isso. Porque você está vendo aí algumas fotos do João e também as fotos de adulto que você viu dele mais velha, porque tem o Pedro, que também eles vivem grudados, a despeito da diferença de idade. Quer dizer, daí você tem essa dificuldade, né, Caio, que é uma coisa que acontecia muito e que pela falta de aceitação pode acontecer até hoje, né? Se você não buscar essa ajuda... Isso tem a ver um pouco com essa relação que você perguntou, né, sobre doença e transtorno. O transtorno, ele é algo moldável, ele é algo construído e ele vai se adaptando àquilo que a gente vai trazendo no ambiente. O doença que é isso que eu tenho, que é uma coisa mais clínica, né? Tipo, uma gripe, você pega, toma um antibiótico e sara. Né? Na psiquiatria, o transtorno, ele é algo que você vai convivendo com ele e vai evoluindo com ele. Então, é mais difícil até para você aceitar também. Porque ele não é tão palpável, né? Às vezes ele não é tão palpável. E mesmo quando confunde as pessoas. Hoje em dia, a gente tem um processo de informação muito melhor, como você bem disse. Sim. Né? Isso que eu ia perguntar, quando chegou no Pedro? Aí no Pedro já foi diferente, porque eu já tinha 7 anos com o João, né? Então eu já comecei a perceber logo de início. E a aceitação já foi mais fácil, né? Porque eu já tinha vivido isso e eu entendi que quanto mais cedo eu buscar o tratamento, melhor seria para ele. Então com 1 aninho ele já tinha... Já foi diagnosticado?
praticamente. Mas ele começou a falar, aí ele retrocedeu, aí eu falei, nossa, tem algo diferente. Tem alguma coisa que não é dentro daquilo que se considera o normal. Isso. Eu não gosto muito dessa palavra normal, porque eu acho normal, você como psiquiatra, não é? Normal, eu fico pensando, quem é normal? Eu sempre falo isso. Eu acho que é uma coisa tão vaga você falar que alguém é normal ou não, porque eu acho que você já estigmatiza quando você fala que uma pessoa é normal e a outra não é normal. Porque eu sempre falo isso aqui no programa, quando nós falamos de qualquer tipo de dificuldade que a pessoa tenha de desenvolvimento. Que todos nós temos as nossas deficiências, as nossas dificuldades e as nossas qualidades. Claro que tem coisas que são mais latentes, porque provém daquilo que você explicou para a gente também, da nossa biologia e muitas vezes de outros problemas, mas eu não gosto dessa coisa de dizer, é normal ou não é normal. É diferente e pronto, né, Caio? Verdade. O próprio conceito de saúde e doença que a gente usa no planeta Terra, que é uma coisa da Organização Mundial de Saúde, já tem muita relação com isso. Ele é um conceito de um estado de bem-estar. Exatamente, um estado. É um estado de bem-estar. Então, eu posso, às vezes, ter algumas questões, mas meu estado é um estado de saúde. Então, é muito complexo você definir. A gente precisa dessa parametrização, a gente sempre quer comparar. Exatamente. Então, a gente precisa de um normal para comparar. E isso está cada vez mais complexo hoje, porque é difícil você definir uma coisa normal. É muito complexo. Só para você ter uma ideia, teve um prêmio Nobel de Medicina de 2017, onde eles descobriram os genes relógios, que tem tudo a ver com todos esses transtornos, porque esses genes coordenam toda a biologia do corpo em ciclos de 24 horas, que são os ciclos do dia circadianos. E é muito interessante isso, porque todas as doenças e transtornos seriam desvios desse ciclo. E os caras, quando eles fizeram os cálculos, eles falaram assim que era para o ser humano estar vivendo 140 anos hoje. Eles falaram que o ser humano saudável tinha que estar vivendo 140 anos hoje. Porque então já estamos fazendo tudo errado. Então quer dizer, quem é normal? Já estamos fazendo errado. Quem é normal? Quem viveu 140 anos que a gente conheceu, entendeu? Assim, a gente não conhece esse tipo de normalidade. Estamos todos no mesmo barco. Exatamente. É por isso que eu gosto da história do Cauã. Porque o Cauã o Cauã a gente pode dizer que é fora da curva. Conta aí um pouco para o Caio aqui da história do Cauã. Renata está transformando a história da experiência dela com o filho num livro. Que ela já começou a escrever, porque o Cauã ele tem alguns sinais que pra gente que é leigo, você fala, poxa vida, que bom que a Renata terá muito menos preocupações pra gente que que foi o que eu falei no começo, pra gente que não tem um filho autista e não entende profundamente, fala, mas a Renata está preocupada com o quê? Se o filho dela tem uma namorada, é um artista, vai bem na escola, já quer sair sozinho, quer aprender a andar de ônibus sozinho e já está falando em casamento e tal. Mas para a Renata é um desespero. Você me diz em que momento esse desespero começou? Porque parece que quando você descobriu que ele era autista, não era tão grave para você como esse período que você está vivendo. Eu acho que foi assim, a partir do momento dele começar a tomar as próprias decisões mesmo. Enquanto você estava cuidando de tudo ali, que ele estava debaixo das suas asas, você estava mais tranquila. Eu achava lindo ele ser inteligente, ele me corrigir, ele sempre falou muito correto. Aí até as pessoas falavam assim, o Cauã ele é diferente, Renata. Já começou porque com 2 anos e meio ele desenhava, ele pintava. Pode colocar as imagens do Cauã na tela, a gente tem até alguns desenhos que ele já fez, por favor. Né? Minha mãe falava assim, Renata, você já viu esse menino pintando? Mãe, eu estou prestando atenção. Realmente está fora do normal. Só que as professoras falavam, não, o Cauã, ele é muito inteligente. Olha isso, gente, normal. Que coisa mais linda. E a gente foi observando, algumas pessoas ao meu redor falavam, e a gente sentia isso mesmo, né? Mas eu estava ali, eu cuidando dele, eu trabalhava fora, com 3 anos de idade, eu saí da empresa e eu cuidei do Cauã desde aí até hoje. E eu acho que a minha preocupação aumentou quando eu vi que ele começou a tomar as próprias atitudes assim. Ele é sistemático, nas coisas dele não pode tocar. E nos desenhos dele mesmo, então assim... Não pode tocar, se você quiser ver, ele fala, eu mostro, não põe a mão. É bem assim, nesse nível. Tudo muito regrado. Mas o diagnóstico foi com 14 anos, a gente começou a perceber uma mudança de humor dele. De muito amoroso, muito engraçado, espontâneo, ele começou a se fechar. E aí eu falei, bom... Mas até aí, desculpa te interromper, você não sabia que ele era autista? Não, a gente tinha uma suspeita, assim, que tinha algo, mas o pediatra que acompanhou ele desde bebê, ele falava pra mim, não, o Cauã
É normal, eu segui à risca o que o pediatra falava. Eu deveria ter procurado. Então, quanto tempo demorou para você ter esse diagnóstico? Bom, foi com 14 anos, né, que ele teve. 14 anos. Meu Deus. Quer dizer, me dá a impressão de que ele tinha muito mais a ver com ser uma criança superdotada, porque fazia muitas coisas e tal, do que uma criança que tivesse o transtorno. Sim. Aí a psicóloga, já de cara, então, quando você descobriu, foi que você desesperou, na verdade. Daí você quis abraçar tudo, né? Sim. E aí ele começa, e ele programa a vida dele, que nem eu falei pra você. Ele já programou o casamento dele. Aí eu falei, Cauã, mas você tem que ver que tudo há tempo pra tudo. Né? Não estou dizendo, mãe, eu vou casar com a Luísa, vai ser em 2031, aí já falou todo o cronograma dele. Ele projeta todo o dia dele, o que ele vai fazer. Às vezes eu falo, Cauã, eu preciso que você me ajude aqui. Aí ele fala, mãe, agora eu não posso. Mas por que não? Porque eu vou fazer um desenho, eu vou montar um Lego, eu vou fazer uma atividade. Tudo ele leva muito a sério. Ele ordena todo o dia dele. Eu vou pedir para o Caio falar um pouquinho sobre esse tipo de comportamento, mas antes eu quero colocar na nossa conversa a Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda, querida. E eu estava aproveitando, já esperando a Renata dar esse depoimento dela, para entrar a tua participação, não só pelo fato de você ter uma criança também autista na tua casa, mas pelo trabalho lindo. Aliás, quero mandar um beijo para o Cláudio, que está sempre aqui nos ajudando e apresentando vocês. A gente conhece grande parte das meninas que fazem parte do Instituto Mãe Onça, e eu acho importante você entrar nesse momento, porque a gente percebe a diferença, a leveza com que a Sandra consegue encarar os dois filhos que têm essa dificuldade de interação, principalmente o mais velho, porque ele também tem um atraso, e a dificuldade da Renata em encarar esse excesso de normalidade, vamos dizer assim, do Cauã. E a gente sabe que vocês recebem no Instituto e são vocacionadas mesmo a cuidar destas mães, que eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente percebe as mães sem terem com quem conversar efetivamente, para que se tenha uma mudança nesse comportamento ou uma adaptação melhor para que elas sofram menos durante todo esse processo, que é o que vocês têm feito ao longo dos anos lá no Instituto, né, Paty? Isso, boa tarde para todos. Lá no Movimento Mãe Onça é, de fato, uma grande rede de apoio para as mães, e é muito legal porque é exatamente isso que você falou. A gente tem mães com crianças que estão recebendo o diagnóstico e mães com filhos adultos já, né? E que já passaram por todo o processo, toda a correria, né, da maternidade atípica. Então, o nosso trabalho é, de fato, fazer essa rede de apoio e dar esse cuidado, esse carinho e atenção a quem cuida de fato, né? Paty, qual é a dificuldade maior que vocês têm percebido agora? Até o Caio, que está aqui ao meu lado, nós falávamos muito sobre o diagnóstico, muitas vezes tardio, como aconteceu com a própria Renata, que o filho dela já tinha 13 anos de idade, e com a Sandra também no João. Porque depois a Sandra automaticamente, porque a Sandra teve a dificuldade da aceitação, de perceber que tinha alguma coisa e buscar essa ajuda. Que a gente sabe que esse negacionismo acontece com muitas mães também, porque você não quer admitir que o seu filho vai ter uma dificuldade maior ao longo da vida, não é nem para lidar com o transtorno, mas para lidar com as pessoas, a forma como as pessoas enxergam o transtorno. A gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande, né, Paty? Como que vocês ensinam as meninas a lidar com isso de uma maneira mais leve, para que isso possa ser transmitido também para as crianças, para os adolescentes e até para os adultos que tardiamente também são diagnosticados? Porque a gente tem uma caminhada aí também para que haja essa aceitação. Porque eu sempre falo, se houvesse uma aceitação efetiva, nós teríamos um sistema educacional e um sistema até público de saúde com um atendimento muito melhor para essas pessoas, e a gente sabe que não tem. Então, você acredita que essa conscientização das mães também pode ajudar nesse movimento? Com certeza. Com certeza ajudaria. Na verdade, a gente trabalha bastante nisso, né? O que acontece é que, assim, quando a gente pega o diagnóstico, a gente meio que se anula, né? Então, a gente passa a cuidar e a lutar por tudo, porque tudo é uma luta, né? Nada é fácil. Existem leis, mas não são para que elas sejam cumpridas, muitas vezes a gente tem que judicializar, e isso vai demandando muito do emocional, né? A gente abandona trabalho, a gente abandona tudo.
Então, o Mudança trabalha nesse resgate da mulher mesmo, sabe? De, olha, você é importante, você é incrível, você é forte e a gente vai dar conta de tudo juntas, né? Eu falo muito quando eu faço oficina com as mães, eu falo muito disso, né? Do exemplo. Porque a gente fala muito de autonomia, né? Das crianças. Que é o tema desse ano, inclusive, né? Exato. A gente fala muito porque é o que a gente quer, né? Que eles sejam autônomos, independentes, porque a gente não vai ficar para sempre aqui, né? Então, das maiores preocupações da mãe atípica é, de fato, essa autonomia. Só que aí eu converso muito com elas no sentido assim, você tem que fazer por você, porque você é o maior exemplo do seu filho. Então, você fazendo por você, você está de fato ensinando ao seu filho o quanto é importante cuidar de si mesmo, olhar para si e dar valor àquilo que a gente quer e precisa, né? Agora deixa eu colocar o Caio de volta aqui, porque eu quero falar disso que você falou por último, que é essa autonomia. A gente percebe esse medo da Renata. Quer dizer, você quer autonomia, mas ao mesmo tempo você tem medo dela. Caio, isso é um comportamento normal ou os pais precisam trabalhar de uma outra forma? Isso para também, na vontade de proteger, não acabar atrapalhando esse desenvolvimento deles? É muito interessante isso, porque a própria visão de autonomia dos pais e dos pacientes, às vezes ela é contraditória. Mergulhar no mundo do espectro do autismo, ou até de qualquer adolescente, é um mundo hoje complexo. A gente construiu uma ideia de mundo para nós e da nossa geração, e a geração deles, o mundo é completamente diferente. Então, os parâmetros que a gente tem sobre o que é autonomia, o que é independência, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar esses parâmetros como metas obrigatórias. E o sofrimento das mães e dos pais, eles vêm muito disso. Assim. Eu vejo pais, por exemplo, que se o filho não aprender a ler e escrever, o primeiro passo é sempre falar. Se o filho não fala, o destino dele está selado. Aí depois, se ele não lê e escreve, o destino dele está selado. Aí depois, se ele não passa de ano, o destino dele está... E assim, tem um monte de coisa acontecendo na vida deles, às vezes maravilhosas, que a gente não está olhando, que a gente não está vendo. E por quê? Você enxerga mais a limitação do que aquela conquista diária, vamos dizer assim. Não, e a gente olha, às vezes, determinadas metas super valorizando essas metas. E é lógico que são metas super importantes, de uma criança falar, né, de uma criança aprender a ler e escrever, obviamente. Mas isso faz com que eu não olhe para determinadas coisas que são super importantes. Eu vou dar essa da fala é muito importante, porque, por exemplo, você fala assim, seu filho não está falando, coloca numa fono. Aí ele vai na fono, ele não fala. Aí você fala, então troca de fono. Aí você põe numa outra fono, ele não fala. E quando você vai ver, a criança não respira, porque ela está com um problema imunológico grave. Ela tem um problema de musculatura do abdômen, porque ela tem uma alteração osteomuscular no diafragma e no abdômen. Ela precisa fazer fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia da laringe. Ela tem que fazer um trabalho de psicomotricidade, ela tem que reorganizar toda a sistemática do corpo. O falar é o de menos no contexto, vamos colocar assim. E aí a fala brota quando você trata tudo isso, mas eu tô tão preocupado com a fala que eu só fico falando em fone e fala, fone e fala, fone e fala. E eu prendo o desenvolvimento da autonomia. Então, esse sofrimento que os pais vivem, que a gente tem que cuidar, a gente tem que abraçar, principalmente das mães, porque você começou a aula você começou o tema da nossa conversa com amor. Eu falo muito de amor e eu acho assim, o símbolo do amor é a mãe. Para você valorizar a mãe, você tem que valorizar o amor. Porque ela coloca o amor no trabalho, ela coloca o amor nos filhos, ela coloca o amor no autismo, ela coloca amor aonde ela for. O problema é quando ela se envolve com aquele transtorno e o sofrimento dela tira a oportunidade de ela se sentir uma amante. Ela se frustra porque ela pensa que o amor dela não está mais influenciando o filho. Não está funcionando, não é suficiente. Porque a gente fala assim, não, a mãe precisa voltar a trabalhar. Eu já vi várias mães voltarem a trabalhar e se sentirem infelizes. Por quê? A Renata não voltou a trabalhar. Isso. Então, assim, a felicidade está na mulher sentir que ela é capaz de transformar o mundo onde ela colocar a mão, porque a mulher é isso.
A mulher é esse poder que é onde que ela faz, o amor dela transforma. Se o cerne do amor dela, que é o filho dela, não está se desenvolvendo, enquanto você não acerta esse processo, ela não consegue encontrar o eixo da vida dela. Então é como se as mães se sentissem um pouco culpadas. Ah, às vezes sim. Você já se sentiu culpada, Renata? Em algum momento eu me perguntei assim, será que nessa questão do diagnóstico mesmo, que demorou, eu falei, será que é culpa minha? Será que eu não quis enxergar? Porque até o momento, como ele era um menino muito educado e muito bonzinho, eu achava que estava tudo bem. E falava bem, conversava e tudo, você achava que estava tudo dentro do normal. Mas como eu vi que ele estava tendo algumas atitudes também, ele anda no escuro, fala muito sozinho com ele mesmo. Aí a gente... E o humor dele também mudou. Então você se sentia culpada por não ter buscado o diagnóstico, uma ajuda antes, de ter confiado só num médico, vamos dizer assim. Você se sentiu, Sandra, culpada também? Na fase do João, sim. No primeiro? No primeiro, porque o João, na questão da fala, né, que ele não falava, a primeira coisa foi levar no fono. E o que eu escutei da fono foi, mãe, ele pode ficar tranquila, ele não é autismo, ele só tá Tem gente que demora mais. Sim, ele só tá com atraso na fala e tal. Aí nisso eu fiquei tranquila e demorei, isso ele estava com 1 ano e meio mais ou menos. Aí foi onde ficou esse 1 ano e meio ainda pra frente, eu... na aceitação de que ele não ia se desenvolvendo, mas meu filho vai falar. Meu filho vai falar, vai chegar a hora que ele vai falar. E eu vi que não foi indo. Até que eu aceitei e falei, não, peraí, tem algo diferente, tem que realmente buscar. Aí depois eu comecei a me sentir culpada. Por que eu não busquei antes, né? Por que eu não busquei um tratamento antes? E ele começou a fazer o CAPS infantil na época. E no CAPS tinha o acolhimento para as mães. Ele entrava na sala de terapia e eu entrava no grupo de mães. Porque isso ajudou bastante a tirar essa culpa eu tinha que ter feito mais pelo meu filho. Mas e quando o Pedro nasceu? O Pedro já foi diferente, porque como eu já tinha esse entendimento, já foi mais fácil de aceitar. Mas você não teve, por exemplo... acho que daí o nome não seria esse de culpa, mas dizer, poxa vida, eu tentei de novo e eu tenho mais um filho, a culpa é minha de ter colocado mais uma criança autista no mundo, sabendo que ela vai sofrer e sabendo que a aceitação é difícil. Você não se sentiu culpada por isso? Em nenhum momento? Em termos disso, não. Tá. Eu fiquei um pouco frustrada, que eu falei, de novo... Mas porque quando você fala de novo, você lembra tudo que você vai passar. Sim, exatamente. Né? Não é Caio, não é Renata. Exatamente. Porque a Renata engravidou de novo. E eu tenho certeza que você deve ter tido esse medo quando você estava grávida. Sim. Meu Deus, já pensou, será que eu vou aguentar educar? Porque eu não sei qual é o grau, que tem tudo isso também. Que lá, por exemplo, na associação, né, Paty? Vocês recebem, eu já trouxe aqui, se não me engano, o nome dela era Sandra. Que a Sandra, né, Paty, que tem da associação, que ela tem uma criança, hoje já é um adulto, com um grau bastante elevado. Então, é um sofrimento muito grande, ele tem que ficar trancado. É uma outra maneira de tratamento. Então, que despende não só o tempo, mas é o desgaste também e a preocupação da dependência total dessa criança e depois desse adulto, né? Então, muitas mães têm esse medo por causa disso. Por isso que eu estou te perguntando. Se você não pensou nisso quando aconteceu, e se for um grau mais elevado, como é que eu vou fazer? Porque eu não vou viver a vida, não vou viver, né? Não sou eterna. Porque, na verdade, na minha cabeça, não ia vir autista de novo. Eu engravidei e... Era difícil demais acontecer. Eu nem sei se tem estatísticas sobre isso. Tem, Caio? Tem, é um caso para cada 100, mais ou menos. Né? Então... Não é? É raro. Então, exatamente. Mas na mesma família a incidência é maior, né? Na mesma família que não sejam irmãos, né? A incidência aumenta um pouco, um pouco maior, né? Mas é pouco mesmo assim, né? A Sandra tem essa coisa dos meninos serem muito ligados. A gente viu algumas fotos. Pode colocar as fotos deles de novo, as fotos que eles estão juntos. Então, hoje, apesar de uma diferença de idade do Pedro e do João, eles são muito amigos. Eles têm uma comunicação boa. Hoje, o João consegue conversar um pouco mais, apesar de você falou que ele tem um atraso também no aprendizado. Como é que é a relação dele com o Pedro e como é que você tem administrado hoje a educação dos dois, né, o atendimento dele na escola? Como que é feito esse trabalho todo, Sandra? Sim, eles são bem unidos e, ao mesmo tempo, brigam muito. Porque eles têm personalidades muito diferentes, né? O João já é bem mais tranquilo, é aquele que gosta de ficar mais no canto dele, não gosta de barulho. O Azaf já é televisão alta,
acende a luz, o João apaga. Não, vocês são opostos. São opostos, mas aí ao mesmo tempo eles brincam muito junto. Ficam grudados, assim, Ficam grudados, exatamente. Então é bem difícil às vezes, né? Porque as personalidades quando batem, aí o Asaf acaba se estressando demais, entra em crise. E todos eles têm um acompanhamento médico? Tem acompanhamento médico. O João agora, ele fazia no CAPS infantil, chega na fase adulta, aí muda tudo, então já tem que ser um novo tratamento, né? O Asaf estuda na PAI, é uma escola muito boa e especial, então ele desenvolveu bastante lá. O João, desde os 7 anos, ele tem uma bolsa muito boa, ele estudava em escola regular, que tipo, não estava desenvolvendo nada. Então, a gente correu atrás de uma bolsa de estudo do governo, ganhamos, e agora ele estuda na GAP, que é em São Bernardo, uma escola especial muito boa, que hoje ele sabe ler, escrever, e assim, o desenvolvimento dele está indo muito bem na escola, ele está no 6º ano, e eu estou muito feliz, né? Teve até uma reunião recentemente que falaram que ele está indo muito bem no desenvolvimento. E é isso, eu estou muito feliz. Assim, ele tem essas limitações dele de que é debaixo das minhas asas, né? Para tudo tem que ser comigo. Os dois? Os dois. Para sair tem que ser comigo. Em casa, o João é um pouco mais autônomo, porque eu estou ensinando isso para ele, né? De colocar a comida dele ir no banheiro sozinho. Isso ele já tem um tempinho. O Asaf que começou agora, então foi uma conquista já. Essa pequena conquista, né? A gente fala, vai no banheiro sozinho. Mas essa coisa de ele não é uma deficiência, eles precisarem de você para fazer... Você chamou de limitação. Sim. Não é uma limitação. Eu vou explicar uma teoria para vocês entenderem. Recentemente, a gente descobriu, por uma pesquisadora de Stanford, que se chama Ruth Feldman, que as mães e as crianças, os melhores amigos, os pais e as crianças, as pessoas que têm intimidade, elas se conectam biologicamente pelo sistema de ocitocina, que é aquele hormônio do amor, sabe? Ele faz com que a biologia dos dois corpos entre em sincronia, então os corações começam a bater na mesma frequência, o sistema imunológico e o metabólico começam a funcionar igual. E aí, aquela pessoa mais experiente transmite adaptabilidade para o outro. Então, você faz isso com eles desde criança. Então, quando eles saem perto de você, você está transmitindo tecnologia de adaptabilidade para eles. Então, eles ainda estão precisando, porque os corpos deles são muito sensíveis e os corpos deles veem o mundo de uma forma muito complexa. Então, para eles criarem segurança e adaptabilidade, leva muito mais tempo esse processo de aprendizagem. O que a gente precisa aprender um pouquinho sobre um ambiente, eles precisam aprender muito sobre aquele ambiente. Então, a presença sua ainda gera aprendizado. É isso que é importante você ler, entendeu? Como se fosse uma segurança, né? Isso. Tá? Então, enquanto eles estiverem precisando, eles estão aprendendo através do seu corpo. Eles usam o teu corpo para aprender sobre o mundo. Então, isso é bonito. Não é uma dependência, ainda é uma escola. Agora, Caio, daí então, a Renata, o Cauã já passou dessa fase, né? Ele já aprendeu, por isso ele se sente seguro nos ambientes. E ele pode ter essa independência? Quando se fala numa campanha como essa, será que é porque muita gente tem essa mesma preocupação da gente acabar, sem querer, estigmatizando a pessoa, tipo assim, pensando assim, não, ele está bem, ele namora, ele está entendendo tudo, ele vai bem na escola, mas ele é autista. E será que vai acontecer alguma coisa? E se ele regredir? Eu tenho a impressão de que uma mãe, no caso da Renata, pensa isso. Isso é uma coisa que a gente acaba criando, que não acontece, e a gente cria de medo mesmo, da insegurança, da superproteção mesmo. E daí a gente acaba impedindo. E talvez por isso essa campanha de agora, da gente entender que essa autonomia é o apoio, não é fazer por ele, é você apoiar. Tipo, estou aqui, mas voa, estou aqui. Acho que é isso que eles estão querendo, né? Quando se fala sobre isso. E a gente não consegue ainda, tem dificuldade para... Eu acho que qualquer filho que vai entrar em autonomia, as mães realmente ficam preocupadas. Tá. Porque o mundo hoje é um mundo perigoso, é um mundo complexo. E a gente estava conversando sobre isso, os pacientes com autismo, eles têm... Muita gente chama isso de imaturidade, mas não é. Tem alguns que têm imaturidade.
mas uma grande parte deles tem uma certa ingenuidade. Tem uma forma brilhosa de ver o mundo, eles focam nas coisas que são boas, que são alegres, que deixam eles felizes. Eles têm essa fé, eu acho bonito, eu chamo isso de fé. Porque quando eles perseveram numa coisa, eles querem aquilo, é isso. Mãe, não dá para fazer isso agora, eu vou ter que fazer. Então, assim, eles são muito eficientes naquilo que eles fazem, porque eles gostam, eles se apaixonam. Quando a gente coloca eles no mercado do trabalho, eles são os primeiros a chegar no trabalho, o último a sair, eles dão bronca no chefe, eles organizam tudo. A gente que tá Renata está concordando com tudo. A gente trabalha com inclusão. Eu ajudo numa clínica que se chama Instituto Priority, e eles têm um NEAP, que é um lugar que inclui no mercado de trabalho, e é lindo o trabalho que eles fazem, e a gente acha, poxa, como é que vai chegar lá no mercado de trabalho e tal? É bonito quando você faz esse encaixe, porque os próprios empregadores, eles ligam pra gente, eles falam assim, vocês não têm outro igual a esse? Porque ele é muito bom. Ele é detalhista, né? E eles adoram o trabalho. É organizado, como o Cauã, como ela falou. Né? Então, acho assim, quando você vai ver eles no mundo, se a gente não machuca eles, se a gente não sacrifica eles, porque aí eles entram, a regressão, ela, em alguns casos, é um estado depressivo. Em outros casos, ela é um estado de inflamação sistêmica com comorbidades. Depois a gente pode explicar isso muito bem, porque é uma pauta importante para as pessoas saberem. Mas as regressões, elas geralmente são causadas quando o estresse sistêmico deles aumenta muito, e aí eles desorganizam os sistemas orgânicos e a percepção deles pelo ambiente. Então, no caso de uma paciente de altas habilidades, isso vai acontecer se ele entrar em depressão. Mas se tiver tudo caminhando bem, não vai acontecer. Ao contrário, eles mudam todo o ambiente onde está. Ô, Paty, e daí como é que vocês lidam com as mães que têm essa preocupação excessiva, como a gente vê, estou dando o exemplo da Renata, porque a Renata está aqui e a gente conversa muito sobre isso. E vocês devem receber muitas assim, lá no Mãe Onça, né? Como é que vocês têm lidado com isso para as mães entenderem essa necessidade dessa autonomia, dessa inclusão maior no dia a dia, fazendo tudo e de uma forma mais independente? Olha, eu acho que em relação às mães, a gente trabalha muito no acolhimento, né? Vai dar tudo certo, fica tranquila, né? Mas também a gente vê, assim, a criança com deficiência, ela é invisibilizada, assim, muitas vezes pela sociedade. E quando chega na adolescência, na fase adulta, é muito mais difícil conseguir acompanhamento, é muito mais, não tem terapia no SUS para adolescente, praticamente, a não ser pelo CAPES, né? É bem complicado. Então, assim, no Mãe Onça também a gente trabalha com políticas públicas, então a gente tem projetos de lei para ajudar nesse primeiro emprego, para ajudar nas consultas ginecológicas e com o urologista, né? Porque mexer com o hormônio deles também, quando eles chegam nessa fase da adolescência, por conta de toda a questão sensorial, também fica bem complicado. Então, eu acho que além do apoio com a mãe, a gente também precisa buscar na sociedade esse apoio, né? Para que as coisas realmente aconteçam e essas pessoas com autismo tenham a sua autonomia e a sua independência. E a mãe é o acolhimento, né? De calma, amiga, vai dar tudo certo. É a conversa entre mulheres mesmo para tentar amenizar essa preocupação, né, Paty? Renata, sim. Dessa experiência que você está vivendo agora, qual é o tipo de acompanhamento que o Cauã tem feito agora? Porque ele está numa escola convencional, né? Ele estuda na rede SESI, né? Certo. Estudava em colégio particular e agora está no SESI. E é maravilhoso, porque lá tem várias coisas. No caso, ele está fazendo mecatrônica. E ele falou para mim esses dias que ele está decepcionado. Aí eu falei, mas por quê? Eu amo esse menino, gente. Ele é engraçado demais. Ele está decepcionado por quê? Cauã, você está decepcionado. Ele, mãe, porque tem muita teoria e eu quero pôr prática. O Cauã, ele tem habilidades manuais. Por exemplo, ele tem Lego. Nós vimos, né? Porque o Lego, os desenhos, você já vê que Desde os 2 anos ele tem a mesma caixa de Lego, a gente só aumentou os Legos e ele usa até hoje os Lego. Ele monta coisas que você fala, Cauã, você fez isso? Que até me assusta. Um dia ele fez uma espingarda lá bem grandona, mas brincando com mecanismo e tudo. Aí meu esposo, Renato, você viu? Eu falei, vi. E aí uma coisa que me chamou a atenção nele também, além disso, tudo que ele quer fazer, ele tenta resolver. Outro dia ele fez biscuit. Ele queria brincar, fazer um cenário da Tartarugas Ninja. Ele, mas você compra biscuit pra mim?
falei, mas pra quê? Você não sabe mexer. Compra pra mim. Eu comprei e ele fez um cenário do filme do Tartarugas Ninjas. Eu guardei. Ele fez no biscuit e no papelão. Aí, mas o alvo dele é o desenho. Ele tem números, folhas, ele usa o lápis até ficar deste tamanho. E qual é o maior medo que você tem? Qual é a sua maior preocupação quando se fala que nem ele falou. do Cauã, quando você pensa em futuro? Rê? Agora, na parte do trabalho. Ele fez um curso, nós somos cristãos, e lá na igreja tem um curso que chama Start. E eu coloquei ele nesse curso para preparar ele para o mercado de trabalho, para ele socializar. E eu falei para ele esses dias, até por questão do ônibus, que ele falou, o motorista não passou às 9h01, porque estava lá na rota. Eu falei, Cauã, pode ser que adiante ou atrase, filho. Você vai ter que conviver com isso. E no mercado, como que você vai fazer de trabalho se o seu chefe chegar atrasado? Não, ele falou assim, se você chegar atrasado, o que você vai falar para o seu chefe? Ele, eu vou ter que explicar, não tenho o que fazer. E se ele fizer o contrário? Eu vou dizer, se ele me chamar atenção, eu vou falar para ele que ele não tem a autoridade para falar comigo, porque ele não é exemplo. Porque ele também chegou atrasado. Você não pode falar, Cauã, porque ele é o seu chefe. Mas é a verdade, eu vou falar a verdade. Então, esse é o meu medo, da sinceridade dele, hard. Ele vai muito... Assim, sinceridade hard é ótimo. Ele vai muito, muito assim... Ao pé da letra. Ao pé da letra. E com tudo. Com tudo. Aí tem o medo é esse, no mercado de trabalho, e também sofrer nessa questão que ele falou, parece uma ingenuidade, às vezes, que eu falo, meu Deus, Cauã, você tem que ter mais esperteza, um cuidado. Jogo de cintura. E aí eu converso muito, todos os dias eu converso Você com o tem Cauã. medo dele sofrer, na verdade, também. por causa do comportamento dele. Qual é o teu maior medo, Sandra? Falando do João primeiro e depois do Pedro, do Asaf. Na verdade, é chegar na fase adulta, né? Que ele vai fazer 20 anos já, então ele já está praticamente na fase adulta, né? E não ter a capacidade de autonomia, de trabalhar, de não ter autonomia de sobrevivência. Porque eu imagino que é o maior medo de todas as mães, né? Quando a gente não estiver mais aqui, quem vai cuidar deles? Então, o meu maior medo é esse, é chegar numa fase onde eu vejo que ele cresceu e não conseguiu atingir. Não consegue fazer as coisas sozinho. Isso, exatamente. E com o Pedro? É o mesmo. A mesma coisa. Eles têm mais ou menos o mesmo nível. O Pedro, ele é nível 2, porém ele não tem a deficiência intelectual, mas ele é bem mais agitado, mais agressivo. Então, eu creio que ele vai conseguir ter uma vida mais normal. Você não gosta da palavra, mas é bem isso, né? De autonomia. Mas o medo continua, né? A gente não sabe como que é o desenvolvimento daqui para frente. Por enquanto, ele está nessa fase, assim... Eu imagino que ele está passando por uma depressão, até que a psicóloga também comentou comigo, porque ele está muito... O comportamento dele mudou muito desde a perda do pai, né? Então, ele está sentindo muita falta e ele não está sabendo lidar com isso. Então, eu tenho medo do comportamento dele daqui para frente, como que ele vai estar reagindo. Principalmente se você faltar. Principalmente se eu faltar. Ô, Paty, qual é o maior medo que você percebe que as mães que estão ligadas ao Instituto, elas demonstram quando chegam para vocês para serem atendidas e para levar as crianças também, os adolescentes? No movimento Mãe Onça, são diversos medos, né? Porque a gente tem crianças que estão recebendo o diagnóstico, então a mãe ainda está naquela coisa de, ai meu Deus, o que é isso? E tem as que são as mães mais velhas. Mas eu acho que assim, é importante a gente colocar que também é legal a sociedade ter essa conscientização, sabe? A gente tem palestras até para levar em empresas, porque quando você contrata, que nem acho que é a Renata, né? Que falou que tem medo quando o filho for trabalhar, com a sinceridade dele. Mas as empresas também têm que estar preparadas para receber, porque é muito natural deles. Né? Então, a gente também precisa ter esse respeito, né? Ele tem que se enquadrar dentro dos padrões da sociedade, porque está dentro de uma empresa, ok. Mas também precisa respeitar ali a limitação, porque é algo que às vezes ele vai falar e não vai nem pensar, entendeu? E ele não está errado, ele está certo. Se o chefe chegou atrasado, então ele também não tem moral para cobrar nada dele. Se a gente for olhar a fundo, ele não está errado. É aquela história, não está errado, mas não pode falar. É o ponderado, né? Por conta do contexto social. Então, acho que também tem que ter esse respeito, né, com as limitações.
limitações não, com o jeito deles, né? Eles vão falar. O meu filho fala também, meu filho hoje me passou uma questão que ele não queria ir para a escola na quinta-feira, porque o hiperfoco do meu filho é música. Então ele toca diversos instrumentos. E aí ele tem aula de flauta na escola e ele falou, mamãe, eu não posso ir, porque eu fico rindo e a professora briga comigo. Aí eu falei, mas você ri por quê? Porque os amiguinhos tocam de jeito engraçado. Aí eu tive que ter toda uma conversa com ele. Ele sabe tocar, os amigos estão aprendendo, né? Então eu tive que ter toda essa conversa com ele e também com a escola. Porque eu falei, ele precisa de um minutinho para se controlar, para ele parar de rir, ele precisa respirar, ele precisa entender que ele não pode ficar rindo do caminho. E vai se adaptando a isso, né? Isso, eu acho que a adaptação ela é da mãe, do autista e da sociedade como no geral. Escola, acho que mais empresa. É de todos nós, né, Paty? Não é, Caio? Eu acho que, para a gente encerrar, a gente tem que entender isso, que é um trabalho, como eu falei no início, de todos nós, né? É um trabalho sistêmico, inclusive minha tese de doutorado é sobre isso. Como construir um sistemas fora, isso é, microsistema domiciliar, microsistema terapêutico, microsistema acadêmico, religioso, nos esportes, que possam contribuir para esse indivíduo. E uma outra coisa que a gente vem falando pouco é como cuidar dos sistemas orgânicos desse indivíduo, tá? Que a gente precisa de tratamento, a gente fala muito de tratamento multidisciplinar na área terapêutica, mas a gente precisa de tratamento multidisciplinar na área médica. Certo. Então, eu não vejo mais um paciente do espectro do autismo que não tenha um gastropediatra, que não tenha um imunologista, que não tenha todo mundo trabalhando junto, né, Caio? Pediatra, todo mundo em equipe. Então, sistemas fora em confluência com sistemas, sistema fora em confluência com sistemas de dentro. Caio, obrigada, viu? Obrigada demais por vocês estarem aqui com a gente. Nós vamos falar muito mais sobre isso, não só esse mês, mas sempre. Que eu sempre considero que essa é a nossa obrigação. Porque o que nós precisamos entender é que o autista, ele vê o mundo de uma maneira diferente. Mas não é que ele está vendo o mundo de uma maneira errada. É uma maneira diferente da nossa. E isso não os faz nem melhores e nem piores. Afinal de contas, qual é o jeito certo de nós vermos o mundo? Sabe qual é o jeito certo? É quando nós conseguimos enxergar as pessoas com amor. Nós voltamos sempre a este primeiro amor, que é o amor pelo próximo. Quando você começar a entender que através do amor você abre um caminho de oportunidades para todos nós nos tornarmos normais dentro dos padrões, porque a normalidade está na aceitação. Quando você aceita alguém, você ama essa pessoa e você permite que dentro das limitações dela, que todos nós temos limitações, nós podemos desenvolver o que há de melhor em nós e aprendermos uns com os outros aquilo que nós precisamos aprender para sermos melhores todos os dias. Guarda essa palavra no seu coração, para que você enxergue as pessoas da mesma maneira que você quer que te enxerguem. Um beijo para você.